O quadro para 2016 ainda é um quadro de crise. As expectativas que o Banco Central coleta no Boletim Focus ainda estão sugerindo que o nível de atividade vai continuar se reduzindo no ano que vem. Se projeta uma queda de 3% esse ano, uma queda de 1,5% o ano que vem. Isso deve afetar as empresas como um todo. As pequenas e médias empresas, pequenas, médias e microempresas não estão isentas disso. A grande vantagem é que as pequenas empresas têm a capacidade maior de se reinventar, de prestar serviço para a população, aqueles serviços que eles são essenciais e, independente de crise, eles vão continuar existindo. Então, as pessoas vão continuar comprando o seu pão na padaria, as pessoas vão continuar cortando os seus cabelos, as pessoas vão continuar precisando de pequenos reparos em casa. A ideia, na verdade, é focar e customizar mais, né? Ter mais foco no cliente, na necessidade que esse cliente tem, aquelas necessidades que não são adiáveis. Então, apesar desse clima ainda recessivo que se espera para o ano que vem, a economia vai continuar girando. Uma queda de PIB não significa que há uma paralisia econômica ou que as atividades econômicas vão hibernar, de forma alguma. As grandes empresas exportadoras vão estar numa situação melhor porque o dólar é bem mais alto. Mas quando o dólar é mais alto também, o turismo no exterior acaba se reduzindo. As pessoas procuram muitas vezes buscar alternativas de entretenimento mais baratas, que não dependam tanto do câmbio, que não dependam tanto do mercado externo. O entretenimento também pode ser uma atividade que seja prestada por pequenas e médias empresas. Se você pensar em buffets infantis, por exemplo, né? Os buffets infantis oferecem um tipo de atividade que é lúdica, festas de aniversário para crianças e etc., tem animadores, que são muitas vezes prestadores de serviços dessas empresas, e são atividades que vão continuar acontecendo. Talvez em menor escala, talvez com custos mais reduzidos, mas vão continuar acontecendo. Então, a grande dificuldade, o grande desafio vai ser focar, se aproximar mais do cliente, ver o que ele realmente precisa e aquilo que ele realmente não vai abrir mão, mesmo no contexto de crise. Você pode medir a atividade econômica de várias formas. O PIB é uma forma de mensuração que está cheio de imperfeições, mas ainda não encontraram uma mensuração melhor do que essa. Ao mesmo tempo, formar expectativas na economia é sempre uma coisa difícil, mas eu costumo dizer que tudo que se faz na vida se faz com base em expectativas. Eu costumo brincar com os nossos alunos de MBA que a decisão mais séria que um ser humano toma com base em meras expectativas que muitas vezes não se concretizam é o casamento. Quando a moça disse sim para o rapaz, ela tinha expectativas em relação a ele e provavelmente ela errou para mais ou para menos quando o casamento evoluiu no tempo. Então, formar expectativas é sempre um desafio e o erro é muito mais a regra do que a exceção. Mas você pode medir a atividade econômica de outra forma. Por exemplo, o trânsito nas grandes cidades. Ele dá uma ideia do deslocamento das pessoas, da atividade econômica, o nível de utilização dos hotéis. Eu costumo dizer que eu meço muito a atividade econômica pela dificuldade que eu tenho em tomar um táxi. Então, quando eu pego um aplicativo, chamo um táxi, e o táxi demora muito para aceitar a chamada que é feita pelo aplicativo, significa que ele está atendendo a muitas outras pessoas. E essas outras pessoas estão fazendo a economia girar. Então, se você quisesse criar uma medida, né, uma medida regional de atividade, baseada em índices de ocupação de hotéis, tempo de engarrafamento nas cidades, ou o tempo que você demora para que um táxi atenda a chamada num aplicativo, você também teria uma mensuração de atividade econômica que ia seguir uma trajetória muito parecida com o PIB, que é esse indicador mais acadêmico, tradicional, dos grandes organismos internacionais. Então eu diria que a vida da gente é afetada por conta disso. Então um vendedor autônomo que tem menos pedidos vai usar menos o seu carro, vai engarrafar menos o trânsito das cidades. Uma pessoa que esteja fazendo a visita a um cliente, que esteja pegando o táxi, se o cliente cancelou o pedido ou a reunião, ela deixa de pegar o táxi e o táxi fica ocioso. O PIB, na verdade, mede isso, a atividade econômica como um todo. Mas você pode checar a aderência desse indicador à vida real das pessoas, comparando com outros indicadores muito simples como esses que eu estou mencionando. Eu vou juntar a primeira pergunta que você fez com a última. O trabalhador por conta própria é aquele que muitas vezes presta serviço para as famílias. Então ele realiza pequenos concertos, ele pode ser uma pessoa que faz... Eu conheço algumas pessoas que estão desempregadas e que trabalhavam como secretárias em empresas e agora elas estão fazendo cursos de maquiagem, então elas estão chamando em designers de sobrancelhas, especialistas em maquiagem dos olhos, etc. Sempre haverá pessoas empregadas.
As pessoas que estiverem eventualmente sendo lançadas no desemprego, o trabalhador que perdeu o seu emprego, ele deve procurar se perguntar o que essas outras pessoas que permanecem empregadas gostariam de comprar dele. E, em geral, são pequenos serviços. Pode parecer uma atividade menos nobre, talvez. A pessoa pode ter a ilusão de que viver de carteira assinada numa grande empresa dá uma qualidade de vida melhor. Mas eu conheço algumas pessoas que, quando a crise passou, não voltaram aos seus antigos empregos. Muito pelo contrário. Se tornaram empreendedores nestas atividades de serviços voltados para outras pessoas e voltados para as famílias. Que, na verdade, é o que move as grandes economias. Uma economia como a dos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 75% do PIB daquela economia é serviço. No Brasil nós estamos com 60%, 62%, lá já chega a 75%. Então a pessoa pode se sentir mal, e tem todo o direito de se sentir mal numa crise quando ela fica desempregada e ela tem que se socorrer de um serviço que talvez não fosse a vocação dela. Mas muitas não voltam mais para os seus antigos empregos depois que a crise passa. Então algumas pessoas eu acho que vão descobrir as suas vocações em meio à crise. Alguns economistas endoideceram, tentando descobrir qual era a regularidade do ciclo, né? O que a gente percebe é que existem indicadores de final de ciclo. Então, a disposição dos empresários, a disposição dos consumidores é uma questão muito de sentimento. A economia tem muito de irracional, na verdade, de emocional. Hoje isso é um ponto pacífico. Esses indicadores de expectativas dos consumidores, de sentimento dos empresários, essas sondagens, esses índices, muitos deles gerados pela Fundação Getúlio Vargas, ainda não estão apontando o fim da fase de crise do ciclo. Então, assim, como os ciclos em economia eles não são regulares, porque a economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata, o que se procura é antever o final do ciclo com a antecedência possível. E até onde a nossa vista enxerga, ainda não há sinal de reversão. Então a gente tem que se manter num clima de crise, mas um clima progressista, um clima positivo de enfrentamento da crise e de superação dessa crise. A hora que ela começar a passar, esses indicadores vão começar a nos dar sinais. Infelizmente ainda não deram.